E aí veio mais recentemente outra coisa que o pessoal ficou bem estressado, né? Que foi uma mudança de orientação por parte do órgão de medicamentos, a Agência de Medicamentos da Europa, que mais recentemente fez uma reavaliação do uso da dipirona na gestação e lactação e colocou algumas restrições, tá? Como foi isso? Eles avaliaram alguns estudos que mostraram associação, e lembre-se que a associação não implica em causalidade, do uso da dipirona na pré-concepção ou até mesmo na gestação, no final da gestação, e a associação com certos desfechos negativos nos bebês, principalmente com relação a um aumento de risco de leucemia. E aí vocês precisam entender isso muito bem. Esse estudo, por incrível que pareça, ele foi um estudo brasileiro de 2015, e esse estudo ele apenas avaliou epidemiologicamente, então avaliou a questão do uso de medicamentos anti-inflamatórios antes e durante a gestação e o risco posterior do diagnóstico de leucemia. Esses estudos, eles sinalizam alguma coisa. Eles dizem que tem uma fumaça, mas eles não conseguem atestar quem causou esse incêndio. E aí esse aqui é o ponto. A gente sabe, por exemplo, que a leucemia, e a gente vai colocar aqui outras várias doenças multifatoriais, como as alergias, como o próprio autismo, e aí as pessoas tentam isolar em uma causa única, e provavelmente quando se tenta isolar uma causa única, se perde nesse meio do caminho, porque existe uma multicausalidade. E nesse caso, esse estudo que não se seguiu com um estudo prospectivo, com um estudo mais controlado, mais bem, digamos assim, no segmento de que esse estudo deveria ter, ele simplesmente foi publicado, depois a gente não viu outros estudos mostrarem a mesma associação, ele foi utilizado, digamos assim, para revisão dessa questão da segurança no uso da gestação e lactação. É fato que a gente não quer que uma gestante ela utilize nenhuma medicação desnecessariamente, a gente não quer que ela utilize nenhuma medicação em uso crônico ou em doses inadequadas, sem o devido acompanhamento. Afinal, nós estamos passando ali, a gente tem um momento delicado de uma mulher em um momento fisiológico diferente e de um feto que muitas vezes também está extremamente imaturo. Porém, a gente não teve nesse segmento nenhum outro estudo, e seriam precisos vários outros estudos onde avançasse nessa metodologia para se dizer isso. E é a mesma coisa que eu queria levantar em relação à granulocitose. Considerando o fato da gente ter 220 milhões de doses utilizadas, nós deveríamos ter no Brasil uma altíssima incidência de leucemia discrepante em relação ao redor do mundo, se nós tivéssemos esse como único fator causal. Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque apesar de fato, lá quando você consulta uma base de dados de uso de drogas na lactação e gestação chamada lactância, ela vai estar lá como alto risco. Ela não é o vermelho, que é o proibido, mas ela é o alto risco. Mas eu diria que, além da gente ter outras opções, provavelmente mais seguras, também se faz um terrorismo muito grande com relação ao paracetamol, mas eu acredito que em doses adequadas, em uso pelo tempo adequado, ele pode ser utilizado. Então isso é errado ficar trazendo para a população esse medo, sem considerar o fato de que isso conta, o fato de terem doses diferentes. O grande problema da dipirona é que ela vende até na barraquinha da esquina. E aí as pessoas utilizam de forma, digamos assim, descontrolada, e aí a gente tem, eventualmente, mais probabilidade de problemas. Mas preciso dizer também que o próprio site A Lactância coloca lá que tanto a Academia Americana de Pediatria quanto vários outros países liberam o uso da dipirona tanto na gestação quanto na lactação. E eu diria assim, imaginem, vocês vão ver logo após, que o bebê, a partir de 5 quilos e a partir de 3 meses, pode tomar diretamente a dipirona na dose certa. Então,
se você imaginar que um dos motivos de não liberar na lactação é que poderia um percentual da droga ir para o feto, para o bebê, aliás, para o lactente jovem, o que é que se faz? O que é que eu faço? Eu prefiro utilizar uma opção que tem menos evidência de eventuais problemas, que seria o paracetamol, mas não impeço a mãe de fazer uso da dipirona após esse período de 3 meses ou 5 quilos de idade, que é a restrição que a gente tem. Que a gente não pode, como eu perguntei aí hoje nos stories, o pessoal afirmando que poderia usar dipirona no bebê se ele tivesse febre após a vacina de 2 meses, e ele não pode usar. Vocês não podem usar, não está liberado. Tá? Então o ponto é esse, é a gente entender de onde vem a informação, ter prudência no uso, e em situações de dúvidas ou delicadas, mesmo ela sendo vendida de forma livre, na barraquinha até da esquina, se brincar, procurar uma assistência médica e uma orientação adequada médico-farmacêutica, né, em relação ao uso da droga.